Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, como a Páscoa está chegando, vamos pintar um tema para a Páscoa, tá? E eu resolvi começar com alguns símbolos da Páscoa: pão, vela, a Bíblia, uva, que é o vinho, e aqui, ó, a coroa de Cristo, tá? Vamos fazer tudo no passo a passo. Esse vídeo vai ser dividido em etapas para você aprender e fazer, tá bom? Vamos lá? Eu começo, como sempre, meu trabalho lá pelo fundo, e aqui eu vou usar as seguintes cores: o areia, aqui na parte de baixo, e aqui por cima vou usar o azul bebê. Então, no meu pratinho, eu já tenho um pouquinho do Aquarela Silk com o pincel Pituá número 8. Eu venho, ó, sombreando aqui, ó, a parte de cima, chegando com esse fundo, ó, já bem próximo do meu elemento, e vou, ó, esfumaçando. Já venho aqui, ó. Eu não quero fazer aqui, ó, um fundo muito grande. Então, eu vou jogando, ó, de pouquinha tinta e chegando, ó, bem próximo já dos meus elementos, tá? Enquanto eu vou fazendo essa parte aqui do fundo, ó, eu quero avisar pra vocês que a partir de agora, como tem seguidores aqui do canal que não tá conseguindo pegar o risco aqui no começo do vídeo, ele vai estar disponível lá no meu Instagram, tá bom? Que é @Solene_Fernandes_Artes, tá? Assim, você entra lá, já dá uma olhada nos outros trabalhos, já vão ver também lá alguns trabalhos que eu faço em curso online, tá? Se tiver interesse, já deixe mensagem, tá? Que daí eu vou estar entrando em contato com vocês, ou vocês deixem mensagem comigo no privado e a gente vai conversar, tá bom? Ó. Então, ó, aqui por cima, já quero deixar bem clarinho. Então, venho, ó, com mais Aquarela Silk do que tinta, ó. Aqui, ó, também. E mesmo no tecido com fundo claro, no tecido branco, eu vou conseguir deixar a luz dessa vela aqui, ó, bem viva, bem clara, tá? Esfumacei bem em volta aqui, ó. Pra ficar totalmente sem manchas, ó. Aqui, ó, dentro da alça desse, acho que é castiçal, né, que chama, aqui, ó, da vela, eu venho com pincel menor e vou passar tinta, sombra, fazer o fundo, aqui, ó, bem certinho. E onde precisar, eu venho, ó, com esse pincel menor, contornando aqui, ó, levando esse fundo, ó, bem em cima do risco. Como se fosse, ó, um contorno aqui, ó, com esse fundo, ó, pelo lado de fora, tá? Aqui eu passei por cima, aqui, ó, da chama da vela, não tem problema, tá, ó, passo normal. E vou fazer isso onde eu vejo que precisa, pra aproximar bem, ó, esse fundo do risco, tá? Faço só onde eu ver que precisa. Agora, usando o mesmo pincel Pituá, já venho com um pouquinho do areia, aqui, ó, na parte de baixo, e vou fazer o mesmo processo. Chego bem próximo ali, ó, do meu risco. E já venho, ó, esfumaçando até finalizar essa tinta. Aqui, ó, por baixo, como eu quero dar a intenção de mesa, eu vou fazer, ó, um pouco mais largo. Então, eu vou jogar um pouquinho mais de tinta. Venho aqui, ó. Um segredinho, uma dica. Quando eu quero chegar com o pituá mesmo, lá perto do risco, ó, eu não vou com ele de pé. Eu venho com ele levemente deitado, ó, como se eu estivesse pegando numa caneta. E vou esfregando, ó, que daí, ó, eu consigo quase que contornar o meu desenho pro lado de fora. E daí, ó, venho passando agora com movimentos circulares, ó. Aí eu não preciso fazer todo aquele processo de contornar com pincel menor, tá?
Aqui, ó, como eu vou desenhar tudo à mão depois, eu passo normal por cima aqui do risco da coroa. E venho aqui, ó, levo aqui no risco, ó, com bastante cuidado e vou esfumaçando. Aqui, ó, dos lados, eu faço a junção dessa parte aqui de baixo, como se fosse a mesa com o fundo lá, tá? Pra unir. Venho com mais um pouco de tinta, ó, e vou jogando, ó, aqui. E agora, eu vou, ó, esfumaçando, até que eu consiga, ó, sumir aqui para os lados também. Totalmente essa cor. Se precisar pegar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho aqui, ó, pra ficar reto aqui, ó. E aqui, ó, vou sumindo com essa cor, sem deixar manchas, ó. Sempre com movimento circular, ó. Pegando, quando eu quero sumir, esfumaçar bem a cor que eu usei no branco, ó. Vou pegando mais aquarela silk do que tinta, ó, o meu pincel não tem tinta nenhuma. Dessa maneira é que eu consigo, ó, esfumaçar bem e não fica, ó, em nenhum lugar, nenhuma mancha, tá? Ó, aqui, ó, como eu já expliquei pra vocês, nem vou precisar, ó, pegar o pincel menor pra chegar com a tinta aqui no risco, ó, não vai precisar. Depois de ter feito todo o fundo, eu venho aqui, ó, pra pintura da folha. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, eu venho pintando sempre dos elementos que estão lá por trás, vindo até chegar no primeiro, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar as seguintes cores: verde pinheiro, verde oliva, o verde grama, verde pistache e o verde soft. No meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde oliva com o verde grama e venho, ó, aqui perto das uvas, ó, e vou levando, ó, lá pra fora, lá pra beirada da folha. Venho aqui, ó, e faço, ó, a mesma coisa. Vou puxando, ó, essa cor mais para um lado do que para o outro. Pego um pouquinho mais. Venho aqui, ó, contornando essa dobra que a folha fez e venho, ó, trazendo essa cor aqui, ó, mais perto do risco pra mim. E aqui, ó, levo até lá, ó. Agora eu já venho com um pouquinho do verde pistache. Levo, ó, bem em cima do risco. Eu não limpei o meu pincel, tô com o pincel sujo do verde grama e do verde oliva mesmo. Pego o pistache, ó, pra ficar um pouquinho mais claro. Venho com ele aqui. E vou unindo. Trago esse risco, ó, até aqui, ó. Venho com mais um pouquinho do verde pistache, ó. Misturo aqui essas cores bem certinho. E venho com ele, ó, aqui. Já volto com um pouquinho do verde grama e o verde oliva, ó. Pra tampar bem a trama do meu tecido. Verde pistache, novamente, aqui, ó. Deixo esse risco, ó, sem marcação. E aqui, ó, mais um pouquinho do verde grama, faço a ponta dessa folha bem feitinha e venho aqui, ó. Aqui, ó, só pra contornar, ó, venho com um pouquinho do verde oliva e do verde grama. Vou pegar o pincel um pouquinho menor, agora eu venho com o número 4 e venho aqui, ó, com verde grama e um pouquinho do verde oliva. Eu não preciso fazer mistura, coloco um pouquinho de cada, um pertinho do outro, e vou pegando, ó, junto as duas cores no pincel, que fica um verde bem bacana. Por isso que eu gosto de fazer essas misturas, ó.
E aqui na ponta, ó, já venho com um pouquinho do verde pistache, ó, deixo a tinta lá em cima do risco, volto, ó, ajeitando, esfumaçando onde precisa, ó, e fazendo a mistura bem certinha. Venho aqui e vou trazer essa tinta, ó, volto pra trás, já fazendo a junção. Volto com mais um pouquinho do verde grama, ó, pra dar uma leve escurecida aqui. Essas duas partes aqui, ó, onde que a folha tá dobrada, eu vou fazer depois. Agora, eu pego um pouquinho do verde soft, venho aqui, ó, enquanto esse verde pistache tá meio molhado, jogo um pouquinho de tinta e puxo, ó, lá pra beirada da folha. Dou um espacinho, deixo a tinta novamente e puxo, ó, lá pra beirada da folha. Aqui no canal já tem vídeo de folha de uva, tá? Dá uma conferida no outro vídeo. Veja qual fica mais fácil, tá? E, ó, esse lado aqui, ó, venho com sujeirinha, trazendo, ó, de lá da ponta da folha para dentro, ó, sem deixar marcação, ó. Aqui, deixo a tinta e faço, ó, a mesma coisa. Ó, deixo a tinta lá na ponta e puxo, ó, sujeirinha aqui. Vou fazer isso, ó, aqui também. Deixo a tinta e puxo, ó, bem de leve, sujeirinha, vindo do meio lá pra ponta, ó. E aqui, ó, só sujeirinha. Do outro lado, venho ao contrário, de lá da ponta para o meio da folha, sem deixar a marcação. Quanto mais eu conseguir deixar essa parte aqui, ó, mais clara, mas sem deixar aquela marcação, aquele risco exato, mais bonito a minha folha vai ficar, tá? Aqui, ó, como não aparece essa parte do meio dela, ela tá dobrada, então eu venho, ó, só com sujeirinha do pincel, puxando, ó, daqui lá pro meio, ó. Da mesma maneira, sem deixar aquela marcação forte, ó, aquele risco definido aqui, tá? Ó, só com sujeirinha, trazendo, ó, lá pro meio. Um pouquinho mais, ó. E quem tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista os outros vídeos também, já tem vários, tem bastante vídeo de pintura em tecido aqui no canal. Se gostar, já se inscreva. Quem já é inscrito, não esqueça de deixar um joinha. Ative o sininho também para receber notificações de vídeos novos que eu tô postando sempre. E assim, ó, você vai me acompanhando, ajuda também o meu canal a crescer e vai aprendendo a pintar comigo, tá? Ó, dessa maneira. Aqui, ó, na parte dobrada, eu vou pegar o verde soft com um pouquinho só do verde grama. Vai ficar um verde bem clarinho, ó. Vou preencher, ó, essa parte aqui toda, ó. Venho aqui, já faço, ó, a mesma coisa. Folha, tanto de uva como qualquer outra folha, tem várias maneiras de pintar. Você pode pintar uma folha, depois já pintar de outro jeito. Folha de uva também dá pra fazer seca, também é muito bonita. Então, ó, na hora de pintar uma folha, tenha uma imagem de referência ou use a imaginação, tá? A pintura em tecido tem infinitas possibilidades, ó, na hora de pintar as folhas, tá? Ó, já fiz a parte dobrada, agora eu vou pegar o pincel um pouquinho menor, pincel número 2, um pouquinho do verde grama. Venho aqui, ó, fazendo essa parte aqui, ó, de trás. Não é um contorno. Aqui, ó, por ela estar dobrada,
Então, ó, aqui vai aparecer um pouquinho mais escuro pra mim. Ó, dou uma puxadinha com esse verde aqui, ó, bem clarinho, ó. E aqui, ó, também. É onde eu vou tirar a nervura lá de trás dessa folha. E a folha da uva, lá por trás, ela é realmente mais clara. Ó, venho aqui, puxo um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, eu vou dar pinceladinhas pra ela dar um leve movimento, ó, pra mim, um pouquinho. Venho nessa daqui, ó, ajeito aqui, ó, no cantinho. E venho, ó, com esse verde grama, bem pouquinho aqui, ó. E vou ajeitando, ó, a ponta pra ficar bem fininha. E venho aqui, ó. Ajeito aqui um pouquinho, ó. E aqui, ó, eu dou só uma puxadinha, ó, bem pouquinho, porque a dobra aqui, ó, já tá bem na beirada da folha, ó. Então, não vai aparecer muito a nervura dela lá de trás, ó. Eu dou bem pouquinho, ó. Vem com o meu pincel, venho com uma isca do branco, bem pouquinho, e jogo, ó, aqui, ó. E notem, ó, que jogando esse pouquinho de tinta aqui, e é muito pouquinho mesmo, eu já consigo, ó, dar um movimento nessa folha, ó. Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó. Só que aqui um pouquinho ao contrário. Eu não posso deixar esse branco aparecer. Então, eu tenho que jogar aos poucos e vou unir ele bem a essa misturinha que eu fiz de verde soft com verde grama pra passar aqui, ó. É só pra deixar mais claro, pra dar, ó, uma intenção de dobra, um movimento aqui, ó, nessa folha, ó. Aqui, ó, venho com um pouquinho mais do verde soft e passo, ó, lá na beirada. Olha que dobra bacana que fica, dando a intenção de folha mesmo. Pego o pincel número 0, o 00 filete mesmo, e venho aqui, ó, passando um risquinho, ó, bem dentro de onde eu tinha deixado mais escuro. Venho aqui no outro e faço, ó, na outra dobra, e faço, ó, a mesma coisa. E esse risco, ó, tem que aparecer bem de leve, dessa maneira pra mim. Venho com sujeirinha do pistache com verde soft, fazendo, ó, aqui no meio, ó, as nervuras dessa folha, bem de leve, ó, bem suave. A folha da uva, às vezes, apresenta alguns machucados. Então, eu venho com um pouquinho do sépia, vou fazer, ó, alguns machucadinhos, ó, nessa folha, ó, aqui. Ó, vou fazer um aqui também. Só com sépia, ó, aqui, ó, nessa ponta. Vou fazer, ó, como se fosse um machucadinho, um buraquinho, ó, aqui. E um, ó, aqui. Mais um aqui. Ó, dessa maneira. Mais um aqui, ó, bem pequenininho. E um aqui, ó. E olha como que ficou bem bacana essa folha de uva. Pronto. Depois de fazer aqui a folha da uva, ó, eu posso fazer esse daqui e esse que eu vou fazer da mesma cor. Eu vou usar o cinza chumbo, o cinza lunar, cinza claro, um pouquinho do preto e o branco pra luz, tá? Então, eu começo, ó, pelo cinza claro, coloco lá no meu pratinho pra mim pegar ele com um pouquinho do Aquarela Silk e jogo um pouquinho, ó, aqui. Eu vou pintar essa parte aqui e essa de maneira bem fácil, ó. E já venho, ó, aqui também. Por que que eu vou jogar esse cinza claro aqui? Porque eu quero dar um movimento meio arredondado nele. Então, ó, essa parte aqui, ó, é onde já vai pegar a claridade aqui pra mim. Dos lados, pego com esse mesmo pincel, tô trabalhando com o pincel número 8, da 421, venho, ó, com um pouquinho do cinza lunar e já jogo, ó, dos lados.
e vou esfumaçando para o meio. Venho, ó, dos lados, venho aqui desse lado agora, passo um pouquinho e já venho, ó, esfumaçando aqui, ó, pro meio. Com esse mesmo cinza lunar, ó, faço aqui, ó, a parte de dentro e desse lado aqui, ó, também, ó. Levo essa tinta, ó, até lá próximo do risco. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, tem um enfeite bem aqui ao meio, mas a gente faz ele depois. Primeiro, ó, eu posso pintar normalmente, venho daqui, ó, jogando esse cinza lunar. Pego um pouquinho mais e vou jogando, ó, junto com a Aquarela Silk, esfumaçando, ó, deixando aqui, ó, nessa parte um pouquinho mais claro. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, pincel número 4, venho, ó, com cinza claro e passo novamente, ó, aqui. Venho aqui, ó, perto do risco e dou uma clareada. Venho aqui novamente, ó. Esfumaceio, aqui vem, ó, faço bem a junção dessas cores, aqui, ó, cinza lunar, um pouquinho do cinza claro, venho aqui, ó, e dou uma clareada, próximo aqui, ó, do risco, ó, e aqui também. Ó, de cima até aqui, ó, perto da Bíblia. Aqui por dentro, ó, tampo essa parte de dentro, aqui, ó, desse cálice. Venho com um pouquinho do cinza chumbo e venho, ó, escurecendo aqui, ó, esse cantinho. Contorno aqui a uva, um pouquinho mais de cinza chumbo, ó. Pego com Aquarela Silk. E venho aqui também, ó, com um pouquinho. Tampo bem, faço a junção. Aqui, ó, pulei aonde eu joguei um pouquinho do cinza claro. E só com sujeirinha, ó, esfumaceio aqui só um pouquinho. E aqui, ó, na beiradinha também. Tinta bem na pontinha do pincel, ó. Dou uma escurecida aqui. E aqui, ó, já escureço pra fazer, ó, a parte lá de dentro, ó. Tinta bem na pontinha do pincel. Eu venho aqui, ó, contornando aquele enfeite que tem, ó. Bem de leve, ó, porque não pode ficar muita marcação. Venho aqui por cima, ó, fazendo a mesma coisa, bem de leve, ó. Mais um pouquinho. Agora eu venho com preto e é bem pouquinho. Eu tenho que cuidar bastante quando for colocar esse preto, pra não exagerar. Venho aqui, ó, pouca tinta no pincel, ó. Aqui, ó, nesse enfeite, eu vou deixar ele um pouquinho mais, ó, pra fora do meu desenho. E levo essa tinta, ó, até lá em cima. Aqui, ó, na parte de dentro, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com a sujeirinha aqui, ó, até aqui. Aqui, jogo bem pouquinho também, e aqui. E aqui, ó, também, só um pouquinho. Escureço aqui e aqui, ó. Com cinza lunar, eu venho, ó, fazendo algumas bolinhas, ó, com pincel mesmo. Com essa sujeira de cinza chumbo e preto, com esse restinho de tinta que eu tenho no pincel,
Ó, eu faço algumas bolinhas aqui dentro, dessa maneira mesmo. Limpo o meu pincel. Pincel número 2, um pouquinho do cinza claro. Eu venho, ó, desenhando, ó, como se fosse o desenho de um caracol. Começo pequenininho e vou abrindo. Vou fazer com pincel menor ainda. Pincel 0, ó, começo o desenho pequenininho e vou chegando, ó, até no outro. Esse daqui, ó, vai ficar meio de lado. Então, eu venho, ó, aqui. E aqui, ó, só começo o outro. Refaço esse daqui, ó. E assim, ó, um vai completando o outro, ó. Venho pra esse aqui. Volto novamente para o cinza lunar. E venho fazendo da mesma maneira, só que dando uma leve escurecida entre um risco e outro. E aqui, ó, eu vou fazer um enfeitezinho, que tal? Mas aqui na parte que pega mais sombra, ó. Venho, ó, passando um pouquinho, um risquinho. Aqui, ó, já vou jogar junto com esse cinza lunar um pouquinho do cinza chumbo. E olha como eu vou tendo profundidade nesses enfeites, ó. Vou jogando bem aos poucos. Nesses aqui, ó, que vão pegar a parte da claridade, eu refaço, ó, com o cinza claro. Posso já vir, ó, com a pinceladinha, bem pouquinho, ó, do branco. Não precisa ficar, ó, muito definido, porque são só enfeite, e ele tá lá por trás, ó, tá meio ao longe. Então, aqui, ó, eu jogo um pouquinho de cinza. Volto aqui, ó, com um pouquinho do cinza chumbo, ó, pra ajeitar aqui. Cinza claro. Volto para o pincel número 2. Venho com um pouquinho do cinza claro e venho, ó, aqui, ó. Definindo aqui, ó, em algumas partes bem pequenas, ó, ressaltando aqui, pra aqui, ó, dar a impressão de ficar um pouquinho mais alto, ó. Dessa maneira. Venho com branco. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho e venho, ó, pincelando até aqui, ó. Volto, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, vai pegar bem pouquinho. Ajeito aqui, porque tem que sumir para os dois lados. Venho aqui, ó, mais um pouquinho. E vou, ó, pincelando. Venho aqui, ó, faço o contorno aqui, ó, e desço com um pouquinho de cinza claro, ó. Ajeito aqui embaixo e aqui, ó.
Aqui também, reforço esse cinza claro e puxo, ó, aqui. Continuo com cinza claro aqui por cima e puxo, ó, um pouquinho aqui, ó. Cinza lunar. Aqui por cima, ó, bem pouquinho. Mais um pouquinho do cinza claro com branco, ó, só pra ajeitar aqui, ó. Dessa maneira. Venho pra essa parte aqui, vou fazer, ó, a mesma coisa. A diferença é que esse aqui não tem aquele enfeitezinho que a gente fez ali onde que tá a uva. Venho aqui, ó, com cinza chumbo, escureço. E vou puxando, ó, lá pra cima. Aqui do mesmo jeito, e puxando, ó, lá pra cima. Cinza claro. Aqui, ó. E já dou uma clareada. Mais um pouquinho de cinza claro. Um pouquinho mais, ó. Cinza lunar. Ó, vem aqui por cima, só pra desenhar. E aqui, ó. Volto no cinza claro, volto aqui, reforço essa parte e trago, ó, até embaixo. Venho com um pouquinho aqui, ó. E aqui. Cinza lunar, ó. Desenho aqui, ó, bem direitinho. Desse lado também, um pouquinho do cinza chumbo. Escureço aqui, ó, do lado. E venho aqui, ó, também. Venho aqui, ó, passo um risco bem próximo do pão. Porque esse pão vai fazer um pouquinho de sombra, ó, lá atrás, ó. Puxa aqui um pouquinho pra cima. E aqui também. Limpo o meu pincel, venho com o branco. Passo aqui, ó. Posso pegar agora o pincel até maior, o número 6, ó. Passo aqui e já, ó, esfumaceio para os dois lados, ó. Um pouquinho mais, ó. Esfumaceio para os dois lados. Venho aqui, ó. Vou puxar um pouquinho e aqui, ó, também, ó. Aqui mais uma vez, ó, bem de leve. Venho com uma isca do cinza lunar pra ajeitar, ó, aqui, essa beiradinha. Dessa maneira. Venho aqui, ó, pra alça, pincel número 2. Vou preencher, ó, ela com cinza lunar. Já venho, ó, com cinza chumbo. Um pouquinho mais do cinza chumbo. Um pouquinho só do preto, ó. Continuo com cinza lunar, ó, contornando. Um pouquinho mais aqui, ó, desse cinza lunar. Cinza chumbo. Mais um pouquinho de cinza chumbo, porque eu preciso, ó, contornar toda essa parte, ó. Limpo meu pincel. Venho com cinza claro. Vou dar um pouquinho de claridade aqui, aqui, ó.
um pouquinho mais. E venho aqui, ó. Um pouquinho mais desse cinza claro. Vou passando e unindo aqui, ó. Um pouquinho do branco, bem pouquinho, dou um piquezinho de claridade aqui e aqui, ó, de luz, ó. E aqui, ó. Um pouquinho mais. Dessa maneira. Com o pincel número 2, venho aqui, ó. Jogo um pouquinho de branco e dou uma esfumaçada para os lados e puxo, ó, um pouquinho pra cá, ó. Um pouquinho mais. Agora, de preto, só pra me dar, ó, profundidade, aqui, ó. Bom, as vasilhas aqui feitas, eu venho pra vela. Na vela, eu vou usar as seguintes cores: marfim, um pouquinho do verde soft, o branco e o cinza lunar. Eu pego uma pincelada do verde soft junto com o marfim e um pouquinho do aquarela silk e faço, ó, dou uma primeira mão de tinta aqui, ó, pegando em toda essa vela. Poderia pintar ela só com branco? Até poderia. Mas a intenção aqui é fazer um trabalho bem bacana, bem bonito, chegando bem próximo ao real. Então, por isso, a gente precisa, ó, fazer de maneira mais trabalhada e que fique, ó, bem bacana. Agora, eu já venho, ó, com essa tinta molhada mesmo, com um pouquinho do branco, e já vou dar, ó, uma claridade aqui ao meio, ó, pra ela dar aquele aspecto arredondado que a vela tem. E não aparece como branco, branco, ó. A tinta de baixo estando molhada, ó, eu vou conseguir unir bem, clareando, ó, dessa maneira. Pego uma sujeirinha do cinza lunar no meu pincel, venho aqui do lado, ó, e jogo um pouquinho, ó, e esfumaceio, ó. Venho aqui desse outro lado e faço a mesma coisa, ó. Notem que aqui, ó, bem próximo do risco, eu deixei sem tinta nenhuma. Então, aqui, ó, eu escureço um pouquinho mais desse lado, desse também, ó, e trago, ó, até aqui embaixo. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, ainda com cinza lunar, porque aqui, ó, eu preciso fazer, ó, uma sombra bem de leve, aonde eu vou fazer aqui, ó, a parte da vela que derreteu. Aqui, ó, escureço um pouquinho também, bem pouquinho, que seria, ó, lá por trás da chama, ó, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, venho com o branco e vou levar a tinta, ó, bem no risco. Com bastante cuidado na hora que chegar aqui embaixo, para não passar, ó. E olha que efeito bacana, bem arredondado, que já vai ficando o meu desenho. Venho aqui do outro lado e faço, ó, a mesma coisa. E trago, ó, com cuidado até aqui embaixo. Um pouquinho mais desse branco, volto aqui, ó, reforçando aqui, ó, ao meio, onde eu deixei aquela parte mais clara, e só aqui, ó, onde eu tô passando a tinta, eu vou deixar, ó, bem mais claro. Ó. Dessa maneira. E olha como que, mesmo eu passando todas essas misturas, ó, a vela ficou com aspecto bem natural.
Venho com branco e aqui, ó, vou dar uma pincelada e lá pra cima, ó, volto esfumaçando. Aqui também, e volto, ó, esfumaçando. E por causa que a tinta de baixo tá bem molhadinha, não fica branco, fica bem natural, como se fosse a cor da vela mesmo, ó. E aqui, ó, passo novamente, porque vai ficar um pouquinho alto, pra dar ali depois, ó, a profundidade de onde sai o pavio dessa vela. E aqui, ó, vou escurecer, ó, sumir com essa tinta. Venho com um pouquinho de cinza, que essa parte aqui, ó, tá lá por trás, ó. Então, eu subo aqui com um pouquinho mais de branco, ó. E aqui também, eu passo um pouquinho mais. Aqui, ó, vou passar um pouquinho pra fora, aqui, ó, do risco da vela. E subo, ó, aqui. Pego um pouquinho do marfim junto, ó. E venho aqui, ó. Uma isca de cinza, novamente, bem pouquinho, só pra me dar um pouquinho só de profundidade. Aqui, ó, bem pouquinho. Já volto com a cor mais clara, ó. E dou uma clareada. Branco. Aqui, ó, eu ainda quero passar com essa mistura de branco e um pouquinho do marfim, ó, um pouquinho aqui, ó, pra fora, ó, desse contorno aqui da vela, dessa maneira, ó. Volto arrumando a tinta aqui, ó, deixando, ó, bem natural. E aqui, ó, essa parte da vela que tá queimada, eu até poderia fazer com acripuff. Tem outro vídeo aqui no canal que também ensina a fazer essa parte aqui com acripuff. Não é o caso aqui agora, eu quis fazer só com a tinta normal mesmo, tá? E agora eu vou fazer a chama aqui, ó, dessa vela. Agora eu vou fazer, ó, a chama aqui dessa vela. Então, eu vou usar as seguintes cores: amarelo limão, branco metálico, um pouquinho do marfim, amarelo canário, amarelo ouro e o caramelo. Eu pego uma pincelada do amarelo limão com branco metálico e venho, ó, aqui por fora da chama e vou fazer, ó, a claridade aqui, ó, dessa vela. E é dessa maneira mesmo. Tô usando o pincel número 6 da 454. Venho aqui, ó, e dou pinceladas, ó. Pego um pouquinho do marfim. Deixo bem próximo aqui, ó. Um pouquinho mais desse marfim. Puxando, ó. Tanto faz se de fora pra dentro, ó. Mas tem que ficar como se fosse, ó, raios, ó. Dessa maneira. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 6 e venho, ó, com o amarelo ouro. Vou preenchendo aqui, ó. Um pouquinho só do caramelo e jogo, ó, um pouquinho aqui embaixo, ó. E aqui, ó. Mudo o pincel novamente, venho com o pincel número 6, pego um pouquinho do amarelo canário, venho aqui, ó, dando uma claridade aqui, ó, nessa chama, aqui, ó. Um pouquinho mais do amarelo ouro, ó. E aqui, ó. Pincel sujo mesmo, com esse amarelo ouro, ó. Dou uma pincelada pegando na chama e puxando, ó, pra fora. Volto com um pouquinho de tinta no pincel e contorno aqui, ó, novamente, ó. Um pouquinho mais de amarelo canário, ó.
desenho aqui essa chama. Aqui desse lado, ó, só reforço um pouquinho. Até aqui embaixo, ó. Sépia, pincel 0. E eu já vou fazer aqui, ó, o paviozinho aqui, ó, dessa vela. Com pincel levemente sujo de amarelo, eu já dou uma clareada aqui, ó. Dou uma pinceladinha no amarelo limão, ó. E trago, ó, esse fogo até aqui embaixo. E puxo, ó, de lá de cima. Ó. Deixo assim, ó, com um pouquinho de tinta sobrando pra chama, ó, ficar bem visível. Depois que secar, aqui, ó, eu puxo um pouquinho desses raios aqui, ó, por cima dessa parte aqui da vela.